Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A Maneira de Pensar que te Rejuvenesce. Aqui comigo estão o Adriano, a Deia, o Breno e o Juliano. Olá para todos, obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com vocês, espero que gostem do episódio de hoje. Olá, eu sou a Andrea, bem-vindos a mais um episódio. Olá, eu sou o Breno, muito obrigado por estarem ouvindo. Olá, eu sou o Juliano, muito obrigado. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e curtir esse episódio, dessa maneira mais e mais pessoas poderão conhecer o ensinamento do mestre Ryu Hokawa. O ensinamento de hoje ele foi extraído do livro As Leis de Aço. São 3 práticas do rejuvenescimento e a gente pode ver que o próprio mestre Hokawa pratica isso, porque o mestre Hokawa, ao longo do tempo, ele tem, a gente fala que é anti-aging, ou seja, a idade ele é contra o envelhecimento, cada vez ele fica mais jovem, a gente pode ver isso nitidamente, e essas 3 práticas vêm da própria experiência do mestre Hokawa. Eu acredito que vai ser bastante interessante para todo mundo poder aprender cada uma delas. A gente vai iniciar com a prática do rejuvenescimento 1. Prática do rejuvenescimento 1. Manter contato com a filosofia da Rap Science e sua comunidade. O bom na Rap Science é que tanto os idosos como os mais novos mantêm um espírito jovem. Nossa filosofia possui o efeito de rejuvenescer pessoas que já passaram de certa idade. Por outro lado, ela também tem o mérito de fazer com que os jovens passem a pensar de uma forma mais madura. O primeiro ponto que o mestre Hokawa comenta, então, é manter contato com a filosofia da Rap Science, ou seja, com os ensinamentos e com a comunidade da Rap Science. A comunidade a gente chama de Sangha. Sangha é o grupo de pessoas que estuda o ensinamento. Esse contato vai rejuvenescer, essa é a primeira prática. Você tanto estudar o ensinamento como se encontrar com outras pessoas também. Outro ponto que o mestre cita também é de você que existe quem é jovem na Rap Science acaba ficando mais maduro e quem tem mais idade acaba ficando mais jovem. A gente vê isso que realmente é assim, porque como o mestre Hokawa ele prega um ensinamento de alto nível, você mesmo tendo 20, 30 anos, você vai amadurecendo mais. E ao mesmo tempo, uma pessoa que ela tem mais idade, ela vai rejuvenescer, porque é um ensinamento que tem uma filosofia positiva. E isso, a gente que está convivendo dentro da comunidade da Rap Science percebe isso, a gente vê que é realmente isso. Então, a primeira prática do rejuvenescimento é essa: continuar estudando o ensinamento e continuar frequentando as atividades e tendo a Rap Science como um estilo de vida. Eu sempre, antes da Rap Science, eu fui em outras religiões também. E toda religião que eu ia, eu buscava incorporar a religião no meu cotidiano e tornar isso um estilo de vida. Eu tentei outras, mas aquela que realmente eu falei, isso foi, no caso, o estilo de vida da Rap Science. Você ter o estilo de vida de um discípulo de Alcantara, e você fazer as orações de manhã, frequentar o templo, ler os livros, e aí você percebe que isso vai te amadurecendo. E se você tem mais idade, você percebe que isso vai te rejuvenescendo. Por isso que é uma prática. Se a gente não colocar, não tiver um estilo de vida, no estilo de vida do que o mestre Hokawa prega, a gente não vai rejuvenescer. Mas se colocar dentro do cotidiano essa prática, a gente rejuvenesce. Acredito que dos pontos que o mestre fala bastante, que faz muita diferença em relação a essa filosofia para que as pessoas acabem rejuvenescendo, é a questão de estar sempre ativo e não se vitimizar. Então eu vejo ele falando bastante de pessoas que já têm mais idade, mas não ficarem dependentes, não se vitimizarem, praticar exercícios físicos para manter a saúde, a saúde ok, né? A saúde legal, e o corpo, ele estando bem, consegue te proporcionar fazer coisas que, se você não tivesse cuidado, você não vai conseguir fazer. E eu acho que essa mentalidade de você
se cuidar, se manter bem, de ficar ativo, de não querer parar de trabalhar. Eu acho que isso faz muita diferença nessa questão do rejuvenescimento para quem já está com a idade um pouco mais avançada. Eu acho que talvez tenha ficado aí durante muito tempo na cabeça das pessoas que você passando uma certa idade, você já tem que começar a parar. E aí acho que o pessoal também não se cuidava tanto, né? Questão de cuidar do corpo e tudo mais, aquela coisa de aposentar e parar, né? Acho que é diferente de você diminuir o ritmo e agir com mais sabedoria do parar e não fazer nada, né? Não se sentir útil e tudo mais. Então acho que você se sentir útil, fazer coisas que você gosta, ajudar pessoas com o seu trabalho é algo que vai te ajudar a rejuvenescer muito. Pelo menos isso é um ponto que eu lembro já dos livros do mestre falando que ficou marcado pra mim. Eu acho que a única ensinamento, né, do mestre, né, nada é fixo e permanente, tudo tá, né, em constante transformação, né. A única constância, né, que o Gabriel comenta também nas palestras, é o desenvolvimento, né. Então essa é a única constância que a gente tem, né. A mudança, né? Oi? A única constante é a mudança, né? Isso, isso. Desenvolvimento? O desenvolvimento está dentro, né? Eu costumo falar da mudança. Porque às vezes pode tá degradando, né? Ah, sim. Então, desculpa. A mudança, eu que frisei. E, enfim, então, como o Adriano mencionou, né? Quanto mais você está trabalhando, né? Quanto mais está ativo, né? Mais está se transformando, né? Você está em constante desenvolvimento, né? Mas você vai rejuvenescendo, né? Então acho que isso que é o foco principal, assim, para você se tornar, né, cada vez mais jovem, né? E obviamente, né, trabalhar o corpo e todas as outras questões também, né? O fato da gente estar em contato com a comunidade, eu acho que é interessante também, da Rap Science, que o Juliano comentou dessa mudança. A gente sempre vai estar mudando. E se a gente acaba ficando mais distante ou estudando menos ensinamento, a tendência é se afastar e o envelhecimento, eu acredito que ele, como a mudança ela é inevitável, ela vai acontecer, o envelhecimento ele começa a ser mais rápido, porque eu percebo que a gente acaba desanimando um pouco mais. Por exemplo, sempre que a gente se encontra, o pessoal da rap, a gente fica mais feliz, é uma coisa que é natural, você conversa de vários assuntos, você encontra as pessoas, e isso eu acredito que vai mudando a gente e vai te deixando mais jovem mesmo. Você fica com mais vontade de fazer as coisas. É aquela história que brasa fora do fogo apaga. Então, se tiver mais afastado do fogo, acaba mesmo perdendo um pouco da vontade. Como o Adriano comentou antes, a questão de parar. Eu também sempre ouvia isso, que a felicidade era chegar aos 60, 65 e não fazer mais nada. Era o objetivo de vida. Mas eu duvido que isso vai rejuvenescer. O próprio Mestre Cal comenta nas palestras que ele quer trabalhar durante a vida toda. E tem vários tipos de trabalho. Eu acredito que o trabalho que você faça com 40, 50 é diferente do trabalho que você vai fazer com 60, 70. Mas a ideia é você se manter ativo, tanto no estudo do ensinamento como sendo útil dentro do Sangha a vida inteira. E pensando dessa maneira, a gente acaba se mantendo ativo dessa maneira também. Sim, e o que você falou a questão de você se animar, de você estar no contato com as outras pessoas do Sangha, é justamente porque você vai vendo as mudanças de cada um também, né? E aí isso às vezes vai te auxiliar em algo que você está com dificuldade no momento da sua vida e vai te dar aí um gás, vamos dizer assim, para seguir em frente. E acho que uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu comecei a praticar mais os ensinamentos da Rap Science foi que eu comecei a enxergar as minhas mudanças e eu via as mudanças das pessoas que estavam em volta também. Então as pessoas que estavam pegando para praticar o ensinamento mesmo, eu via as mudanças, e as mudanças sempre muito positivas. Então foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. E aí acho que de forma natural isso ele vai acabar te puxando para cima, né? De forma sempre positiva e consequentemente aí você vai estar sempre rejuvenescendo, porque você está pensando sempre positivo, vai estar sempre ativo, né? E quando estiver desanimando, se você está perto do Sangha ou da comunidade da Rap Science, de certa maneira você consegue também, alguém que se acaba sendo ajudado
de certa maneira. Essa primeira prática é isso, é tanto o estudo do ensinamento como o contato com a comunidade, porque isso acontecia muito no Japão, as pessoas adoravam os livros do mestre, elas falavam assim, mas elas têm problema, não gostam de ir no templo, então eu falava assim, vou ler o livro em casa, porque eu vou estar lendo o livro e vou estar em contato, mas o que o mestre fala é, tente ir pelo menos uma vez por mês, ou uma vez por semana, para ter contato com a comunidade. Esse contato ele é muito importante, não só para o rejuvenescimento, mas para a nossa mente também, para a nossa felicidade e para a gente conhecer outras maneiras de pensar também. A gente vai para a segunda prática do rejuvenescimento. Prática do rejuvenescimento 2. Prefira sabedorias profundas a informações efêmeras de smartphones. O que você deve fazer para ter uma vida longa, mais plena e um cotidiano mais próspero? Uma das atitudes é ter sempre curiosidade intelectual. Tenha interesse em assuntos novos ou que você ainda não domina o suficiente e procure ser alguém capaz de falar sobre o que estudou para outras pessoas. Escrever ou fazer uma apresentação sobre o tema ou usá-lo para novas ideias. O melhor mesmo é ler materiais que as pessoas comuns não conseguem ler, como livros que apresentam resultados de alguma pesquisa. A palavra-chave dessa segunda prática é curiosidade intelectual. Você realmente está interessado por novos assuntos. A gente começa a envelhecer quando, primeiro, a gente não tem mais nenhum sonho, não tem mais vontade de fazer mais nada. Eu acredito que esse seja o primeiro momento. E o segundo é quando a gente perde a curiosidade intelectual. Quando a gente pensa assim, eu já aprendi o que tinha que aprender na minha vida, já tá bom, já... Não... Aí a gente começa realmente a envelhecer. O que o mestre sugere é curiosidade intelectual. É você sempre se considerar incompleto e tá buscando algo, algum tipo de conhecimento. E no título da prática ele comenta conhecimentos profundos, sabedorias profundas, e não conhecimento, não só informação de smartphone. Ele fala dessa diferença de mera informação eletrônica, de você realmente estar curioso e estar realmente com uma curiosidade intelectual. Esse seria o ponto-chave. Isso rejuvenesce a gente. A gente pode ver, por exemplo, o Peter Drucker. Ele viveu até os 94 anos. Ele tinha uma curiosidade intelectual incrível. O Norman Vincent Peale, o Joseph Murphy, Napoleon Hill, todos eles viveram muito tempo, o Jim Rohn, muito saudáveis e eram pessoas que estudavam muito. Eles eram muito inteligentes, já tinham escrito vários livros, mas nem por isso eles pararam de estudar. Eu acredito que isso mantém a gente mais novo. Você chegar no livro As Leis da Felicidade, o mestre Cal comenta no princípio do conhecimento. Ele fala que uma pessoa que chega aos 70 anos, por exemplo, e ela fala, não, eu ainda não sou inteligente, eu preciso aprender mais. Ele fala que essa pessoa é assim, uma pessoa fora do normal, ela está além do normal. E ele considera isso como algo bom. Você chegar aos seus 70 anos e falar, não, tenho muito que aprender ainda, eu quero ler tal livro, eu quero fazer tal curso. Isso com certeza rejuvenesce as pessoas. E esse ponto que ele colocou nesse trecho da questão do smartphone é algo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande atualmente, porque tá todo mundo conectado o tempo todo e recebendo muita informação, mas muitas dessas informações são coisas que as pessoas estão passando para frente, não sabe se é realmente verdadeiro, se não é, a qualidade dessas informações, se é algo que realmente vai somar para você. É diferente de quando você tem essa curiosidade de aprender mais e você vai ter o cuidado de buscar uma fonte realmente boa. Então, você vai pegar, igual você falou, Peter Drucker, Napoleon Hill, são grandes escritores que já lançaram muitos livros e já são muito famosos, né? A gente já sabe que o conteúdo é muito rico. Então, é diferente você estudar esse tipo de conteúdo
do que, de repente, você pegar o primeiro conteúdo ali que você viu na internet, que você não sabe muito bem a qualidade desse conteúdo, ou alguma coisa que você recebeu pelo smartphone. E aí aí é uma opinião pessoal minha, não sei se eu tô correto, mas eu acho que aí que é o perigo, porque muitas das pessoas estão consumindo muito o cérebro mesmo, lendo coisa do smartphone, ficam cansadas, cansa a mente, porque é muita informação que está sendo processada, e deixa de ler um conteúdo que seria muito melhor para ela, né, para a pessoa. Um conteúdo que ela poderia realmente aprender e somar. Então acho que casa bem com esse trecho que o mestre citou. Né? Muita coisa que não agrega, né? Então, muita informação que não vai agregar e o que o mestre passa realmente dá a pessoa normalmente, que nem você falou, o Gabriel falou, vou me aposentar, aí acho que com 60 ou 70 não pode aprender algo novo, nem que seja tocar um instrumento, né, ou uma língua, enfim, será que eu vou conseguir, né? Então normalmente a pessoa tem essa mentalidade, né? E dentro da rap, não, a gente aprende sempre, né, o mestre, não, você pode sonhar sim, pode ter metas e até os 120, né? Então, com 60 você tá começando ainda, então aí você, nossa, vida, né, tem muita coisa ainda pra... O Breno então, tem chão ainda até o Isso vai ler. É possível aprender sim, né? E o que agrega mesmo. Né? Acho que lendo também os ensinamentos da Rap Science, novos conhecimentos, você resgata a essência, né? Aquela essência de eu quero conhecer, né? Porque você nasce conhecendo, né? Você nasce aprendendo. Quem que é o pai, quem que é a mãe. E você continuar lendo, continuar estudando, você resgata essa vontade de viver mesmo, né? Bem observado. Porque essa questão do conhecimento acaba sendo uma troca. A gente é condicionado na escola, então eu vou estudar para ter nota, vou estudar para entrar no vestibular, vou estudar para passar na faculdade. Você sempre tem uma troca. Você nunca vai estudar, como o Breno comentou, pela essência do aprendizado, na questão espiritual mesmo, porque o mestre comenta que o mundo é uma escola para a alma. Até aí, o que a gente faz na escola? A gente aprende. Seguindo o que o mestre Cal prega, a gente está aqui para aprender na escola da alma. E não é uma troca. Deixa de ser. Você não vai ler um livro do mestre para ganhar alguma coisa, para passar em nada. Você vai ler porque é uma questão espiritual. É o quanto que a sua alma vai ter de nutriente nessa vida, vai depender da quantidade de livros que a gente vai ler e ouvir as palestras do mestre, enfim. Esse tipo de curiosidade é muito importante para quem quiser rejuvenescer e nunca envelhecer mesmo, tá sempre jovem. E daí também citou uma coisa interessante que no capítulo inteiro, né, o mestre comenta em relação ao smartphone, inteligência artificial, né, e ela citou a questão da criatividade, né. Quando a gente está muitas vezes também pegando informação, né, não só do smartphone, mas televisão, né, a mídia no geral, né, muitas vezes tem ideias prontas, né, e você acaba seguindo aquela ideia, tipo, você não pensou, né, você está meio que clonando algo daquele tipo, né, daquela informação. E quando você coloca, né, ao lado criativo, né, você se aprofunda em um determinado conhecimento, você coloca o lado criativo, né, é algo também que faz parte da sua essência, né, algo espiritual também, né. Você começa a trabalhar a parte da criatividade, né, da criação, né. Então a gente acaba perdendo muito, eu acho, também a gente fica muito, né, seguindo a ideia do fulano, né? Segue lá no Twitter, fulano não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá, hashtag fulano, não sei o que. Então, não sei, acho que acaba perdendo, né, um pouco isso, né? Eu acho que eu sinto isso, né? Você acaba perdendo a criatividade. A autonomia, né, também. Né? Você não para pra pensar, né? Você está seguindo ali ideias já de outras pessoas, digamos assim, né? Bem observado. Você deixa de ter originalidade também, porque... Como o Adriano comentou, muito tempo no smartphone, você vai ter pouco tempo de silêncio, ou pouco tempo para ler algo bom. É realmente isso, você vai ficando, isso que o Juliano falou, você vai ficando condicionado daí, é uma coisa que já está pronta, e você vai ser um escravo daí, você nunca vai ser uma pessoa independente. Você não cria uma opinião formada, né? Você não estuda o suficiente para... Que nem, você quer ter uma opinião de determinado assunto, mas você vai ler a notícia, tem a opinião do autor ali. Não é a sua opinião, é a opinião de quem escreveu aquilo. Né? E aí já mistura uma com a outra e aí, quando você vê, tá sendo totalmente condicionado a uma opinião formada já.
Tem um autor que é o Thomas Carlyle. O Carlyle dizia que o silêncio é o momento no qual tudo se organiza. Ou seja, você lê ter curiosidade intelectual, ler um bom livro e ficar um tempo em silêncio pensando sobre aquilo, é o momento que tudo aquilo vai se organizar e vai ter esse momento que o Juliano comentou da criatividade ou da originalidade ao que você pensou. Ninguém não estava pronto. Você na tua maturação intelectual, você conseguiu pensar aquilo. E isso é muito importante para a gente se manter jovem. O espírito jovem, ele vem dessa prática também. Eu acho que isso é uma coisa que o pessoal de gerações, né, mais antigas, né, meus avós e tudo mais, eles tinham essa coisa que a gente falou de aposentar, né, que o Gabriel comentou. Então era aquela coisa de eu vou trabalhar muito duro durante muitos anos para garantir ali a casa própria, etc. Tal, e depois vou aposentar e aí vou parar. Então, até certo ponto, a gente já viu o mestre falando em diversos livros da importância de você ter uma pausa, de você descansar. Então entra nesse ponto do silêncio que você comentou. Mas não é uma coisa que você tem que parar de vez, igual o pessoal costumava trazer. Você pode fazer isso de tempos em tempos, ou você pode colocar também na sua rotina esse tempo de silêncio para organizar as ideias, ou durante os anos você, uma vez por ano, ou quem consegue até mais, conseguir tirar uns dias de descanso, né, poder fazer uma pausa, que aí vai organizar as ideias. E acho que quem já conseguiu tirar férias longas, acho que percebeu. Eu não me lembro, não me recordo o ano exatamente, mas eu lembro uma vez que eu tava muito cansado. Eu tirei umas férias razoavelmente longas e aí depois chegou um determinado ponto das férias que eu tava cansado de não fazer nada, assim, né? De ficar tranquilo. Hoje em dia é raríssimo até conseguir isso, mas enfim. Eu acho que talvez tenha um pouco até disso para essas pessoas que acabam aposentando e elas continuam envelhecendo, porque acho que elas param, não tem mais a curiosidade de aprender, não tem sonhos e tudo mais. Aí chega uma hora que acho que ela já descansou, e aí ela para e fala, tá, e agora? O que mais que eu vou fazer? Começa a bater o tédio, começa a bater aquela coisa de não ter propósito, não ter sonhos e tudo mais. Acho que é aí que ela acaba envelhecendo e não rejuvenescendo. Acho que essa hora que deveria vir essa curiosidade, essa coisa de querer continuar aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas e trazer aí, quem sabe, algo que às vezes você vê pessoas que já têm uma idade bem avançada e conseguem realizar algo muito diferente, que é notável, né? Trazendo realmente a essência dela mesma para algo que ninguém nunca tinha feito, que traz essa originalidade que o Ju falou. É uma coisa que eu gosto bastante, que o mestre ele incentiva a gente pensar por conta própria. Ele fala, a gente lê muitos livros dele, fala de grandes autores também, né? E a gente tirar as nossas conclusões, né? E acho que quando a gente vai estudando um pouco de tudo, tendo essa curiosidade, se a gente conseguir fazer essa análise e depois trazer um pouco da nossa essência junto, aí eu acho que é algo que é muito maravilhoso. Sim. Uma das questões também que eu acho que acaba, né, entrando, né, acaba sendo um fardo, né, como você comentou, né, no caso dos avós, né, que 60 anos quer aposentar e depois ficar, né, não fazer mais nada, né. Se eu não me engano, acho que o mestre comenta também, né, no livro, na questão de usar o trabalho como se fosse um fardo mesmo para sua vida, né, você está trabalhando porque você é forçado, é como se fosse um escravo, né. Então, mudar isso, né, tentar levar a felicidade para as pessoas, né, com o trabalho que você faz, né? Aí sim você vai ter essa inspiração, né, para continuar querendo fazer algo até os 120 anos, né, porque você está levando, né, agregando algo na vida das pessoas, né. Então acho que quando a gente muda, né, essa perspectiva, né, do trabalho, né, começa realmente fazer algo para levar, né, felicidade para as pessoas, isso também ajuda, né, tanto no rejuvenescimento como ajuda o todo, né, na sociedade. A sua felicidade também. A sua felicidade e no todo também. Acho que isso é E não bacana. precisa ser aquele trabalho a vida toda, exatamente. né? Tem o trabalho voluntário, Sim. né? Tem muitas outras coisas que pode ser feita, né? Sim. Depois de... Pra não ficar parado e a mente trabalhando também. Senão acaba... O esforço ele é acumulativo, né? Ele é matemático. Então, quando você para no meio é muito difícil voltar, né? Igual na física, né? Quando você para o carro é muito mais difícil você
empurrar um carro parado do que o carro andando, né? É complicado você parar no meio. Igual exercício físico também. Quando você treina, você pode reduzir a quantidade de exercícios, né? Mas você ainda continua. Seu corpo ainda tá... O seu metabolismo tá acelerando, você tá treinando seus músculos, circulação. Mas quando você para, o seu corpo voltar ao que ele era, exige muito tempo e muito mais esforço do que você tinha, né? Sim. Grande Newton. Estamos aqui com as leis de Newton e o pupilo de Newton aqui, com a lei da inércia ao vivo e a cores. Realmente. É melhor fazer menos, mas continuar do que parar de uma vez. Que é muito extremo você parar de uma vez. Uhum. E aí pra sair, às vezes não dá tempo, não. E com a idade, pior ainda, né? Exatamente. A gente vai agora para a terceira prática do rejuvenescimento. Prática do rejuvenescimento 3. Fortalecimento do corpo e milagres. Além das orientações anteriores, se você exercitar seu corpo com afinco, realizando períodos de descanso regulares e eficientes, estará cada vez mais próximo de se manter na ativa até o final da vida, sem precisar de médicos nem de hospitais. A terceira prática é relacionada puramente ao corpo físico. O mestre comenta no livro Curando a Si Mesmo que corpo e alma eles são unos, um influencia o outro. Não adianta só se dedicar ao aprimoramento físico, nem só ao aprimoramento espiritual. A gente tem que ter um conciliamento entre os dois. Ou seja, se você quiser rejuvenescer ao longo da sua vida, você vai ter que praticar atividade física. Não tem como escapar disso. Pelo menos 2 vezes por semana, que seja fazer caminhada, qualquer tipo de atividade física, para rejuvenescer precisa. O corpo, ele é uma máquina. Se você deixa uma máquina, qualquer tipo de máquina, parada, ela vai enferrujar, vai se degradar. Mas se você mantém ela em movimento, você consegue... É igual o carro, você usa o carro, para o carro, vai na oficina, tudo isso. O nosso corpo, ele tem o mesmo princípio de funcionamento. Como o Breno estava comentando, se você parar de uma vez... É muito complicado. Não lembro, acho que é no Curando a Si Mesmo que o mestre fala que a pessoa, por exemplo, vai para o trabalho, ela pega ônibus. Então ela vai andando até o ponto, ela pega o ônibus, ela desce, ela anda. Você está se movimentando. E aí, quando ela para de trabalhar, ela, por exemplo, para de pegar transporte público. Elas vão ficar só em casa. O que acontece com a perna? A perna enfraquece. E tem uma relação direta entre força da perna e confiança. Quanto mais forte a tua perna, mais autoconfiança você tem. Porque a perna é a base do corpo. Se você sente que a tua base está enfraquecendo, a tua autoconfiança vai lá para baixo. E você começa a reclamar. Você vê que tem uma relação direta. Se a gente percebe que o nosso corpo está ficando fraco, a gente já começa a aceitar que está envelhecendo. Já cria aquela imagem, tô ficando velho, não sei. Porque o corpo tá ficando, Só que se você mantém o seu corpo ativo, claro, você não vai ter o mesmo físico que você vai ter com 20 anos, com 70. Mas você pode ter um corpo super saudável, que vai te levar pra lá e pra cá, independente da idade. Pode parecer absurdo falar isso, mas não é. O mestre fala, fortalecimento do corpo físico e milagres. Esses milagres que vêm da nossa fé. O milagre, por exemplo, de você não precisar de médico, você não precisar ir no hospital, justamente porque você cuida muito bem do seu corpo, você fortalece o seu corpo, você se alimenta bem, você descansa bem, tudo isso vai rejuvenescendo a gente ao longo da vida. E a gente agradecer que a gente tem essa oportunidade de estar, né, tem esses ensinamentos, que dá tempo, né, da gente já fazer essa mudança toda, porque às vezes a pessoa já tá com mais idade e não fez nada disso, parou, não fez exercício, aí acabou adoecendo, e aí agora não consegue, né, começar de novo, às vezes não tá conseguindo mesmo exercitar, nem ao menos fazer uma caminhada, então a gente tem que ser muito grato por isso, né. Eu lembro uma vez que tinha um comercial da Nike, eu já comentei isso, que era a Freira de Aço, que era uma senhora, ela tinha mais de 70 anos, ela fazia triatlon, que era corrida, bicicleta e natação.
E ela era conhecida no triatlon, era feira de aço. Não tem nada a ver com o livro, não. Era feira de... não, era de ferro. Freira de ferro. Era freira de ferro. Foi de ferro pra aço. Virou inoxidável. Era freira de ferro. Porque ela era freira, ela já tinha uma idade avançada, mas era triatlon. Eu vou morrer na primeira abraçada que eu entrar numa água. E ela tinha mais de 70 anos, então... E ela começou com 50. Então ela já tava não sei quantas edições já do triatlon. E é isso. É algo que parece impossível, mas tava ela lá. E aí todo ano ela fazia. Tem que ter a iniciativa, né? Exato. Dá tempo, né, de... Tirar um tempo, Sempre nem dá que tempo, seja né? 30 minutos, 15 minutos. Porque é fácil, né? Falar assim, é 30 minutos, é 15 minutos do dia, não... Eu faço depois, né? Mas você tem que começar a falar, eu vou fazer hoje. 3 dias, 3 meses, 3 anos, 30 anos, até morrer. Sim. Tem que colocar na rotina, não tem jeito. Se quiser rejuvenescer, não tem outra opção no CS. No Trabalho Amor, o mestre fala, 2 vezes por semana você já vai ter uma energia além do normal. E 3 vezes por semana você vai ter uma quantidade de energia extraordinária. Se você fazer atividade física 3 vezes por semana. E aí cada um tem a atividade física que gosta. E cada um vai praticar o que gosta também. Mas ter um corpo físico forte é muito importante. Pra ficar ativo a vida toda. Não adianta só ter a mente ativa, tem que ter o corpo junto. Eu acho que isso da atividade física que gosta entra um pouco nessa questão da essência de cada um. Porque agora com a internet, cada hora tem um esporte novo que tá em evidência e às vezes as pessoas olham, tipo, tal pessoa tá fazendo crossfit, por exemplo, que é uma coisa que tá bem em evidência atualmente. Tal pessoa tá fazendo pilates. E aí às vezes quer fazer pra ter o resultado que a pessoa teve fazendo aquele exercício, só que você não vai ter o mesmo resultado que aquela pessoa teve se você não gostar de fazer aquilo lá, porque você vai ser um fardo de fazer aquele exercício. E não envolve só exercício também, né? Envolve alimentação e cada Sono, tem o organismo é um diferente do outro, né? Então acho que tem que buscar o que você realmente gosta, não precisa necessariamente fazer a atividade, não precisa fazer o triatlon, igual você citou. Não precisa ser a freira de ferro. É. Eu vou ser um monge de ferro no futuro. Pode fazer 2 vezes na semana algum exercício. Então, a caminhada é algo que pra mim, ok, eu gosto de fazer uma caminhada na avenida, que eu vou ver as pessoas, vou ver as árvores, etc, vou ver as paisagens. Eu gosto de jogar futebol. Enfim, acho que cada um tem que buscar o que gosta pra que consiga fazer isso com mais prazer, né? Acho que é mais uma maneira de rejuvenescer. Além de você estar cuidando do corpo, que você está ativo, o corpo é o nosso veículo aqui na Terra. E aí quando você faz algo que você realmente gosta, vai te ajudando, além de cuidar do corpo, a rejuvenescer mais. Acho que esse tópico também está conectado com o segundo, né? Que quando você tem um corpo ativo, suas funções melhoram, né? E você consegue estudar mais fácil. E é um tempo de silêncio também. É uma espécie de meditação, né? Nem você vai correr. Você foca ali, foca no seu objetivo, que é correr, sei lá, 1 km, correr 10 km, enfim. Mas você foca e corre. Só que é um tempo pra você. É um tempo pra pensar, será que eu tô fazendo pensar sobre aquilo, esquecer as preocupações e focar no seu treino. É uma maneira de estudar mais também. Entendi. Então você deve viajar nas tuas corridas. Imagina onde vai parar. Não vou negar que eu dou uma viajada, mas... E às vezes começa com simples, né? Às vezes a maioria, eu vou ali na padaria, vou de carro. De repente, não, vou começar a ir andando, Tudo né? começa pela Você caminhada. Começa assim, então um pouquinho até daqui ali na padaria, enfim, né? Pra tirar um tempo. Né? É importante começar pelo prazer, se é algo prazeroso, como o Adriano comentou. Não é porque tá na moda, que outras pessoas fazem, que você vai fazer também. E nem vai virar o Schwarzenegger em um mês também, comendo maçã. O negócio leva tempo. Tem gente que adora musculação, tem gente que não. Ou tem hora que nem eu fiz musculação durante muito tempo, mas chegou uma hora que eu me enjoei de treinar. Depois de, sei lá, 6 anos. Aí você muda. Mas o importante é continuar ativo. E isso vai rejuvenescendo a gente. Tanto o corpo como a mente, como o Breno comentou. Esse momento de silêncio é legal também. Você acaba tendo muita descoberta
reflexões que você faz no momento que você está treinando o teu corpo físico. Isso é um passo bastante importante para a gente rejuvenescer. Hoje a gente viu então as 3 práticas de rejuvenescimento. Resumindo, a primeira é estudar o ensinamento da Rap Science e estar em contato com a comunidade. Quem tem um templo próximo, pelo menos uma vez por mês ir ao templo, ouvir uma palestra, participar de uma cerimônia de Kiganza é bastante importante. A segunda é ter curiosidade intelectual e a terceira é fortalecer o corpo físico. 3 práticas bastante simples e de fundamental importância para a gente conseguir sempre estar jovem. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui, e ao Adriano, a Déia, ao Breno e ao Juliano pela companhia. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, e até o próximo. Obrigada, até o próximo episódio e não esqueçam de dar o like. É isso aí, obedeçam a Deinha. Obedeçam. Todo mundo segue isso e se dá bem, entendeu? Então todo mundo dá um like nesse episódio aí. Agradeço aos ouvintes pelo tempo. Muito obrigado. Obrigado a todos, até o próximo. Valeu.